Então, meu nome é Fernando, eu faço parte de uma ONG chamada Ecoterra. A gente faz parte de um projeto que vai falar sobre raizeiros e raizeiras da Serra do Lajeado. A ideia é resgatar o conhecimento ancestral dessas pessoas antigas, de mais idade, que têm muito conhecimento para nos passar, mas que é um conhecimento desconsiderado. Poucas pessoas conhecem, porque não dão valor para esse conhecimento raiz. Eu vou tirar minha máscara aqui para poder falar, para poder sair no registro. A gente está fazendo um vídeo e essa conversa que a gente vai fazer agora, ela vai ficar disponível no vídeo, no YouTube, dentro da plataforma do projeto Enraizando. Depois, se vocês quiserem lá ver, dá uma verificada. Então, qual é a ideia do projeto? É trazer os conhecimentos ancestrais ligados à floresta, ligados à ecologia. Quando a gente vê uma floresta, a gente vê um lugar onde tem a fonte que constrói a nossa casa, a fonte que traz a nossa alimentação e a fonte que traz o nosso remédio. Está tudo ali. Uma floresta é uma farmácia viva. E as várias plantas que tem ali, você pode tirar para dor de barriga, dor de cabeça, cólica menstrual, enxaqueca, uma série de doenças podem ser curadas com a floresta. E aí, nada melhor do que uma pessoa, um ancião, que conhece um pouquinho disso. Quando eu falo ancião, não só ele, com a idade que ele tem, que é 77 anos de idade, e ele só bater em árvore, ele me falou. Ele mora em Itaquaruçu, eu vou apresentar ele. Mas os tios de vocês, a avó, o avô, com certeza deve ter avô e tio, né, e avó e tia, que tem as mudinhas lá no quintal, não é? Ou não? É. Vocês já tomaram algum chá que a avó plantou? Não. Qual foi o chá que o senhor tomou? Hortelã. Hortelã. E você? Capim Santo. Capim Santo. Olha, tá vendo aí, senhores? E você? Hortelã também? Você lembra de algum? Outro. É o mais conhecido, né? Bolo. Bolo. Muito bem. Alfavaca. Alfavaca. Erva cidreira. Então, assim, tá vendo? E o canela. O bolo serve pra quê? E o canela. Canela. Canela? O bolo serve pra dor de barriga, às vezes você come alguma coisa e não tá mal. Mas aí o seu Hudson, ele vai se apresentar aqui e aí ele vai contar um pouquinho dessa história, o nome dele, né? E um pouquinho de como é que ele aprendeu a mexer com o corpo. Seu Hudson, o senhor. Em primeiro lugar, eu sou grato ao Criador, que é o nosso Criador, é Deus. Se nós não tivermos o reconhecimento de que tudo que fazemos e movemos e pensamos é por Ele e por Ele é que nós existimos, nós não somos nada, gente. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. No Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, e bendize, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque nós somos patente de esquecimento, gente. Alguma coisa, deixa eu tirar aqui essa máscara aqui para mim poder continuar falando. Se alguma coisa a gente não lembra e não falar, eu quero que de antemão pedir as minhas desculpas, perdão, porque a pessoa quando está em certa idade, nós caímos nesta margem de esquecimento, né? Mas eu vou fazer uma tentativa de resumir o máximo possível que for a minha participação nessa palestra. Porque trata-se de multiplicação, né, que é matemática, né? Vocês todos estão trabalhando, estão estudando em matemática, segundo o que ouviu na apresentação do professor, não é isso? Então, sem matemática, nós não vamos ver nada, nem aumentar, nem diminuir e nem ir para frente nada. Tudo há um crescimento baseado, que a matemática sempre cresce. Em alguma coisa ela desenvolve. E aqui, esse momento, acredito eu, que é um dos momentos muito oportunos para todos nós, não é só para mim, nem só para fulano ou ciclano, mas para todos nós. Porque da maneira que
eu posso expor e eu, ao mesmo tempo, estou aprendendo. Aqui com ele, eu estou aprendendo alguma coisa. Com vocês também, eu estou aprendendo, nem que seja no silêncio, já significa alguma coisa, certo? Então, quando está se falando sobre plantas... Antes de começar, Lúcio, o senhor é de onde? Nasceu aonde? Muito bem. Conta um pouquinho da sua história. Boa pergunta. Antes de entrar dentro deste âmbito, na minha identificação, eu tenho que me identificar primeiro, que me desculpa aí que eu podia ter feito isso logo, né? Não fiz, porque a margem, né, está me acompanhando. Eu chamo Hudson Terêncio de Souza, ex-vereador na administração de Fenelon Barbosa Salles, que foi na primeira administração de Taquarussu e Palmas, inclusive a elaboração da Carta Magna do município, da mais nova capital da federação. Eu fui um dos secretários, como primeiro secretário da mesa, diretora daquela ocasião. Eu teve a minha participação e com muita honra eu desenvolvi meu papel e tive essa oportunidade de fazer parte dessa história. Para mim é uma coisa que a gente nunca pensou na vida e Deus proporcionou esse momento de participação minha na elaboração da Carta Magna do mais novo município da Federação Brasileira, que é Palmas, hoje capital do estado do Tocantins. Pois bem... O senhor veio de onde? Na ocasião que eu fui vereador aqui, eu tinha saído de uma representação de avaliação de imóveis do estado de Goiás, que chamava INAI. Era instalado a regional em Porto Nacional, por aqui tudo, e eu andei fazendo avaliação com os meus colegas dos imóveis que eram vendidos, que estava para vender, para se achar o valor para transferir esses imóveis. E antes e depois na mesma ocasião eu era vereador em Porto Nacional, fui vereador em Porto Nacional. Lá tem 36 requerimentos meu na Câmara de Vereador de Porto Nacional. E aqui, depois vim para Taquarussu, na ocasião que eu já morava aí, como vereador, e veio o desmembramento de Taquarussu do Porto. Aí foi onde surgiu o nome Taquarussu do Porto. Foi nesse desmembramento que o nome era Taquarussuzinho Serra do Carmo. Veja bem, Taquarussuzinho Serra do Carmo. Aí quando houve esse desmembramento do município, então foi dado o nome através de um projeto de lei também, pelo deputado Totó Cavalcante na ocasião, aí deu o nome de Taquarussu do Porto, porque foi desmembrado de Porto Nacional e mudou um pouco o nome. Em vez de ser Taquarussuzinho Serra do Carmo, foi Taquarussuzinho do Porto, Taquarussu do Porto. Era com 2 S na ocasião. Depois foi que voltou o nome Taquarussu com C cedilha, Taquarussu. Pois bem, e eu vim antes para o estado de Goiás, naquele tempo era estado de Goiás, foi na década de 49. E eu não posso afirmar aqui a data exata, porque eu não lembro, na época eu era muito criança. E eu não vi ninguém comentar a data que nós saímos de Corrente do Piauí. Eu sou filho de Corrente do Piauí. E viemos para Goiás na época, fomos nos deter no município de Ponte Alta do Tocantins, é aqui próximo. Alguns de vocês devem conhecer, eu já ouviu falar sobre Ponte Alta do Norte. Nesse tempo era do estado de Goiás, Ponte Alta. Hoje é nas mediações de direção Jalapão. Passamos do Jalapão e viemos para Ponte Alta. Nesse tempo que nós chegamos lá em Ponte Alta, era uma vielazinha, não tinha prefeito, não tinha nada. Moramos 3 anos naquele município, no lugar por nome Mutum, próximo a um povoado, e tinha escola,
municipal, que era da região, chamava-se Brejo Verde, chama até hoje o nome lá desse local, Brejo Verde. Então hoje é um povoado, um loteamento assim bem aproximado um do outro, igual Taquarussu Grande, como Taquarussu Grande ficou, né? Ficou bem habitado hoje. Com 3 anos que nós chegamos em Ponte Alta, viemos para Taquarussu. Cheguei em Taquarussu, não tinha completo 10 anos. Na década de 50, na data de 13 de agosto de 53. Agora eu lembro a data que cheguei em Taquarussu. 13 de agosto de 53. Por quê? Porque minha mãe sempre falava nessa data, aí eu decorei. Então aquilo que não é visto, que não é falado, não é lembrado, né? Acabei de falar ainda agora sobre lembrança. Então por que eu lembro? Porque eu via alguém falar. E vem de lá para cá, fiquei sem meu pai na década de 59, foi na década de 50, mas foi em 59, e naquela ocasião eu tinha 17 anos. Nós, naquela época, não tinha condições de saber escolher nada e de fazer nada por si próprio. Hoje, a criança com 12 anos já tem uma determinação, já sabe fazer alguma coisa. Porque naquela ocasião, tudo era por conta de mãe e de pai, ou do papai e da mamãe, viu? Isso aqui é o que eu quero informar para vocês nesse inicial da minha fala. E então havia essa interferência dos pais com os filhos, e todos os filhos obedeciam seus pais. Só que todo mundo trabalhava, todo mundo era empregado na sua própria casa, fazendo alguma coisa em casa, porque não existia aposentadoria, não existia outros recursos para ninguém sobreviver. Tudo era aquilo que se fazia à força do braço, ou dos braços, viu? É tanto que meu avô, quando morreu com 80 e muitos anos, quase 90 anos, ele morreu já naquele tempo, quando dava de 80 anos para frente, era caduco. Caduco significava, para todos daquela época, pessoa que não prestava mais para nada, não sabia mais o que estava dizendo e nem decidia o que queria. Vocês sabiam o que? Sabe o que? Vocês sabem o que é isso, caduco? Caduco é isso, a pessoa que venceu. Então já era uma pessoa vencida em tudo. Era caduco. E meu avô ficou nessas condições, porque não existia benefício nenhum. Trabalhou até quando não pôde mais. Aí quando não pode mais, aí o que vai fazer? Não tem assistência nenhuma, aí qualquer coisinha entra na questão de falta de suporte nos organismos, a imunidade é baixa. E aí qualquer doencinha, ó, cacete. Meu avô morreu assim. Meu pai foi um acidente. Morreu novo. Aí ficou a minha mãe com 9 filhos, porque era 8 filhos biológicos, pai e mãe, e uma era de criação. Desde o dia que minha mãe era parteira, ela fez o parto da mãe, da menina, e era minha prima. A mãe dela era a irmã de meu pai. Então minha mãe era uma das parteiras da região na época. E na época todo mundo que precisava de um serviço de parto corria onde estava minha mãe, porque a minha mãe, naquela ocasião, era considerada a melhor parteira que existia na região. É tanto que ela veio de Piauí, que ela estudou com os americanos no Instituto Batista de Corrente, de Piauí. Veio de lá, preparada, já assim. Aí ela era considerada uma das melhores parteiras da região aqui na época. Era ela aqui em Porto Nacional e mantinha em Porto Nacional, que era a enfermeira, que era a esposa do Osterno Pereira da Silva, que foi prefeito em Porto Nacional na época, da década de 50, viu? E aí eu me casei em 72, em 71, 72 veio a primeira filha, chama Eliane. Aí vem de lá para cá, só tendo filho, eu só aprendi a labutar com dificuldades, viu? E é por isso que eu ando simples. Eu não tenho vergonha de me apresentar em lugar nenhum como eu sou. Eu não posso apresentar além do que eu sou. Por isso que eu estou aqui hoje. E peguei uma carona que o amigo andou ontem lá em casa, não me encontrou, e ouviu falar de mim,
foi lá para me procurar, para saber quem era essa pessoa, o que podia fazer. Aí hoje ele me encontrou aí, aliás, ele me encontrou assim, por telefone. E eu estava aqui, indo para Palmas. Aí eu identifiquei, ó, infelizmente estou indo para Palmas, não posso ir. Aí como eu fui fazer um serviço aí em Itaquarato, não deu certo, aí eu cancelei a viagem de Palmas e vim para o ponto de ônibus ali, na 4. Aí ele veio, me pegou e aí nós almoçamos na casa dele. Aí ele me contou o que era que queria, eu disse, não, estou às ordens. E por isso que eu estou aqui com vocês. Então, agora diminuindo. Você já contou já contei a minha história assim, de quando eu sei de meu nome todo. Chegar aqui, agora já vai Agora a gente vai entrar no assunto que é o que mais interessa. Na conversa, que é falar sobre as plantas medicinais. Muito bem. E aí eu vou sempre fazer algumas perguntas, entrar um pouco, só para a gente poder puxar lá para o centro do foco das plantas. Então me perdoe se eu lhe cortar. Não tem problema. Eu não sei o que, se deixar eu falar o tempo todo. Eu sei que o senhor tem conversa demais e é por muitas horas de conversa. Aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das plantas, como é que o senhor aprendeu, como é que o senhor entrou. Mas eu lembro que o senhor comentou que lá no Piauí, o povo se tratava assim, né? Então bora começar por lá, até chegar no momento que deu start. Muito bem. Boa pergunta. Eu vou tentar, assim, fazer um salto. Você sabe o que é salto? É pular. Muitas coisas ficam aqui no meio, né? O salto, não é? Muitas coisas ficam aqui no meio. Eu vou tentar fazer um salto de maneira que vocês vejam o começo e vai ver lá o fim da história. E vai ficar um meio aí que vocês vão ficar para a curiosidade de vocês se perguntarem. E vocês, dentro dessa curiosidade, pode até desenvolver um conhecimento melhor e maior a respeito de algo que vocês interessarem, entendeu? Tá bom? Pois bem, lá no Piauí, quando eu era bem pequenininho, novinho, na faixa de 6 anos, 6 e pouco, porque quando eu saí do Piauí eu não tinha nem 7 anos completo. Que eu vim completar 7 anos já estava em Ponte Alta. Eu tinha 7 anos, é isso. Tinha 7 anos. Foi quando eu saí de Ponte Alta, não tinha 10 anos, era aqui em Itaquaraçu, que eu cheguei no dia 13 de agosto e eu ia completar 10 anos no dia 7 de dezembro. É isso. Viu? Desculpa, eu só voltei um pouquinho só para ratificar isso aí. Pô, bem, mas quando eu era pequeno, lá, novinho, bem novinho, minha mãe, de vez em quando, estava doente, precisava de fazer algum medicamento rápido, principalmente como mulher que tinha muitos filhos, e quando não tinha um filho na barriga, estava amamentando ou estava no braço. Minha mãe teve 12 filhos, escapou dos 12, 8. 4 morreram. Um nasceu morto, que era gêmeo, nasceu morto, ficou um e outro, esse que gêmeo morreu faz pouco tempo. Aí precisava saber, lá nessa ocasião tinha um senhor farmacêutico que era muito bom, por nome Misael. Doutor Misael, aí o povo deu para chamar ele Doutor Misael, mas ele era formado só em farmácia, ele tinha farmácia. Mas o povo chamava ele Doutor Misael porque ele atendia todo mundo que chegava lá e a aplicação dos medicamentos que ele fazia era acertada. Naquele tempo, bastava só a pessoa dizer, eu estou sofrendo isso, assim, assim, assim. Ele olhava assim para a pessoa e já ia lá ou manipulava o medicamento, que se era manipulado, ou então ia lá na prateleira, pegava aquele remédio apropriado e dava a pessoa usar. Rapaz, eu caí nas mãos de um homem santo. Aí o homem ficou grande no conhecimento das pessoas, né? E remédio caseiro. Como é que é o nome que o senhor dava lá? Remédio caseiro, aí as mulheres sempre, ô comadre fulano, ou compadre fulano, qual é o remédio que, a mezinha, você já viu falar esse nome, mezinha? Mezinha, estão ouvindo agora a primeira vez, né? Segura esse nome, mezinha, era o nome para, em vez de chamar remédio, chamar que mezinha você sabe que serve para dor de barriga? Que dor de barriga?
é uma cólica proveniente, se era mulher, proveniente de ovário ou de alguma outra coisa assim, empancada e tal. Aí tinha os remédios caseiros, eram as mesinhas que eles falavam, né? Se era para mulher, tinha o sumo da folha daquela árvore que eu peguei lá com vocês, da negramina. Vocês sabem para que serve? Você sabia? A folha da negramina é muito bom para a mulher usar. Desempanca qualquer empancamento que a mulher tiver, a jovem tiver. Explica o que é empancamento. Com respeito à menstruação. A gente, que é daquele tempo, não falava o nome, porque se falasse era um horror. E até hoje eu tenho ainda certa dificuldade na hora de falar sobre o nome menstruação, na vista de... Ainda mais você está aqui, muita jovem, mas não é, isso não é reparado não, porque se vocês estão aprendendo, estão estudando, é para aprender, não é? E como é que hoje nós temos enfermeira, temos enfermeiro, temos médico e temos médica, não é? Todos eles sabem o que cada um tem, não sabe? Para que essa cerimônia tamanha que a gente não possa explicar alguma coisa relacionada a A ou B, ou a masculino ou a feminino. Então, isso aí eu fui indo. É normal, né? O professor até fala, as professoras, as meninas não tem mais menstruação, é normal, né? Mas antigamente era empancamento. Chamava empancado. É empancado? Era empancado. Empancado, quer dizer, não saía. Sentia cólica, doía. Tô empancada. Já sabia o que era. Se era mulher, estava empancada. E o que era? Era porque a menstruação não vinha. Era só tomar o sumo da negramina, a mulher pisava a folha com um pouquinho de sal, preste bem atenção, um pouquinho de sal, pisava bem pisada e tirava o sumo. Aquele sumo, fazia uma copada e jogava nos peitos. Não tomava mais do que 2, 3 copos, quer dizer, um de manhã, um à noite, outro do outro dia de manhã já estava ok. Estava desempancado. Desempancava e pronto. Acabou-se. Estava bom. Esse aí era uma das serventias da mesinha. Para a mulher é esse aí. Mesinha. Pergunte para ele se ele sabe o que é mesinha. Vocês sabem? Quem é que sabe o que é mesinha? Ele disse que nunca ouviu falar isso, não? Não, mas o senhor explicou, vamos ver. Já expliquei. Você já sabe agora, já? Você sabe? Era um medicamento, né? É todo medicamento caseiro, todo medicamento do mato, da floresta, ou de planta, ou exótico ou não, é de planta, até um chá é uma mesinha, viu? Tipo, vocês tomavam mesinha para capim santo. Capim santo para quê? Que você tomava o chá de capim santo? É normal. E do hortelão, para que era? Que você... Eu tomo só porque é bom. Porque é bom. E quem tomou, e vocês conhecem o erva doce? Sim. Para que serve o chá do erva doce? É para chá ou para que é? Para ajudar no sono? Hein? Ajudar a controlar o sono? E mais, só que... Dor de cabeça? Você sabe isso? Você já tinha visto falar isso ou não? Já. Pois é. Mesinha Para dor de cabeça. Para dor de cabeça, para sono, dar sono, o erva doce. Uma mesinha do erva doce, já sabia. Que era para dor de cabeça ou para sono. Tá certo, viu? Então, mesinha, não era... Que remédio que serve para isso ou para aquilo? Não utilizava esse nome. Que é o nome apropriado para a medicina, é remédio. Tudo aquilo que serve para ser o que for, ou caseiro ou não, ou exótico ou não, ou químico, é remédio. Mas naquele tempo não existia, era difícil. Existia esse nome de... Quando era da farmácia era remédio, mas quando era do mato, era mesinha, viu? Então, esse lado aí vocês já estão sabendo agora. Mesinha, o que é? Todo remédio que era caseiro é mesinha. Pois bem, agora vamos embora explicar. O senhor tomava muito mesinha quando você era, Não. quando você era jovem lá no Piauí? Eu mesmo não tomava. Eu mesmo não tomava porque eu era saudável, sadio. A não ser uma dorzinha de barriga, porque às vezes comia fora do comum, era excesso de...
Mas tinha mezinha para isso. Que mezinha era? O que é que vocês usam quando sentem... Boldo e o que mais? Boldo é uma das coisas boas, mas naquele tempo lá nós não conhecíamos boldo não, viu? Vocês usavam mais outra coisa ou era só boldo? Ou usa só boldo, para estômago? Quando de comer ofende? Eu uso quando eu vou mais para casa da minha avó. É, né? Ó, nós usava a casca, lembra bem, a casca da laranja, da fruta, viu? Ou ela seca, ou murcha, ou mesmo descascar e cozinhar. Era cozinhada. E ela seca era melhor, viu? Quando ela botava, sempre tinha uma casca de laranja empendurada para secar na sombra. Tinha que secar dentro de casa, não era no sol, entende? Para estômago, foi de comer que fez mal, era o remédio. Era a mesinha apropriada para estômago. A casca da laranja. É fácil, né? Viu? Fácil, muito fácil. Então daqui vocês estão sabendo que o boldo é bom para estômago, a casca da laranja é boa para o estômago e também tem outras cascas e folhas que é bom para estômago. Vocês sabem de algumas? Outras? Não, né? Como é que faz o chá da... Não, o chá mesmo, cozinha. Agora, melhor mesmo, se não tiver problema de que seja proibido usar sal, é uma pitadinha de sal para quebrar aquele gosto da água. Só isso. É beleza. Você toma e é bom, é gostoso. Porque se tomar ela pura, dá assim como se fosse um ranço, fica rotando e tendo um pouquinho de sal. É igual, vocês não gostam de comer manga verde com sal? Não quebra o azedume da manga verde? Vocês não acham bom? É tal qual. Só que é só mesmo para quebrar aquele furtume, viu? Então todo o chá que era preparado sem doce, colocava-se chamava-se pitadinha de sal. Porque naquele tempo se usava o sal grosso e o sal moído, a pessoa tinha um pilãozinho de quebrar ele e botar para temperar. Era assim. Pois bem, outra coisa que é bom para estômago, já que nós estamos falando sobre estômago, a folha desta manga, bem aí, ó. A folha amarela de manga, qualquer manga, folha amarela, vocês sabiam disso? Não. Pois é bom para estômago também, a folha da manga. Cozinhar do mesmo jeito que cozinhou a casca da laranja, a folha da manga. Da mesma forma, para gripe e febre, a folha da própria laranja. Olha aqui a diferença. Já a folha da laranja para gripe e para febre. Ela pode pegar ela verde ou ela fica amarela? Não, a laranja pode de qualquer jeito. Ou verde, ou... Agora a manga amarela, ela dá forte. Ela verde ainda é mais forte, é menos folha para você... Mas não tem problema se não tiver amarela, pode ser verde. Faz do mesmo jeito das outras? No mesmo jeito, só que a verde você tem que colocar menos, porque está com tudo... Agora a amarela, ela diminui mais o teor, né? Daquele furtume dela, né? E aí você pode colocar mais folha para poder dar um chá forte. E ela verde, menos folha, dá o chá forte. Entendeu? Aí outra coisa, nós estamos falando sobre o estômago. A quantidade, assim, mais ou menos, da folha. Não, a quantidade, veja bem, é a critério. A critério. Pode botar muito. Dependendo do tipo de dor de barriga que você esteja sentindo e seu organismo, uma xícara é suficiente. Qualquer xícara, pequena, média. Se for a pessoa mais assim e ver que a coisa está meia complicada, não faz mal tomar um copo desses de vidro que eles chamam americano, né? A quantidade de folha? A quantidade de folha é a critério, porque quanto mais folha, ela fica mais forte. Aí o que vai é a quantidade de água. É a água que vai balancear a quantidade, viu? Se você colocar pouca folha, é claro, tem que ser pouca água, viu? Quando nós estamos falando em matemática, existe esse controle aí, é o equilíbrio. Mas você vê,
O chá, depois dele feito, ele fica amarelinha, a água, amarelinha. Se ela ficar bem amarela, está forte. Aí diminui um pouco a quantidade, bebe menos. Viu? Então isso aí não tem problema ser mais forte, ser mais fraco. Agora a quantidade é que você vai ter que equilibrar ela. Se você achar que está forte demais, não faz mal você botar mais um pouco de água por fora para ela enfraquecer mais um pouquinho, viu? Não tem problema. A folha da manga, a folha da laranja é para isso. A dosagem é só um? Não, a dosagem é de acordo também a gravidade do problema. Se você não está arrotando muito azedo, que o povo antigamente chamava arrotar ruim. Você sabia desse dizer, arrotar ruim? Pois é, ele aí já, você nunca viu. Pois é, dava-se o nome de arrotar ruim. Está arrotando ruim. Aquele azedo. Agora azedo você sabe como é que é. Arrotar azedo. O de comer fez mal. Estou rotando azedo, a pronúncia hoje é essa. Não fala mais, estou rotando ruim, fulano rotou ruim. Que às vezes naquele arroto, eu arroto aqui, vocês aí já sentem, viu? Aquele arroto. Aí, essas são as características. Agora vamos para outras plantas também que é bom para estômago. Vocês conhecem a malva grossa? Quem conhece malva grossa? Ninguém conhece? E malva do reino? Malva do reino? É a companheira amiga da hortelã. Só que ela é aquela da folha grande, folha mole, mas o cheiro e o gosto é aquela mesma família da hortelã. Também é bom. Só que ela é mais refrescante. Quanto mais a criança, a pessoa, a idade é menor, ela é mais apropriada para a criança, é igual ao hortelã. A erva doce são as folhas mais apropriadas dessa classe, mais nova, né? Mais fraca, né? Que da juventude em diante já está mais forte, o organismo está mais, tem mais resistência. Aí você vai graduando de acordo com a necessidade. Não pode tomar exageradamente, viu? Toda coisa exagerada é complicado. Pô, bem, aí saiu desses medicamentos que servem para estômago. Aí quem tem também, às vezes no estômago, quem já viu falar sobre gastrite? Ou quem tem gastrite aqui de vocês? Vocês têm? Quem tem gastrite? Ninguém tem? Mas já viu falar sobre gastrite? E sabe qual é o remédio, a mesinha que serve para gastrite ou não? Como mesinha, eu vou explicar para vocês. E que arruina uma gastrite. Vocês sabem qual é que é? Olha, todo medicamento, pode ser medicamento, ou fruta, ou comida, que conter ácido, no caso, a laranja é ruim para gastrite, porque ela é ácida. O limão é um suco muito bom, mas é ácido. Ele é ruim para quem tem gastrite, entendeu? Que é doença. O abacaxi é o melhor remédio para extrair pedras do rim. Você sabia? Pois é. Já viu falar? Quem já ouviu falar mais? Ninguém? Pois é, o abacaxi tira a pedra do rim. Mas se tiver gastrite, se é você comer, se conforme seja, você faz morrer em vez de... Porque ele é ácido também, não presta. Pois bem, aí vem o abacaxi, tem essas precaução. Quem tiver qualquer sintoma de gastrite, que comer abacaxi e sentir alguma coisa, não coma mais, que tem ou gastrite ou úlcera, que são duas coisas assim que é parecida. O que ele chama gastrite, está começando a ferir o estômago, pode ser que é úlcera nervosa ou úlcera gástrica. A gástrica é que está ferindo. Nervosa é porque ela não está ferida, mas é gástrica, mas é úlcera. Também é a mesma coisa, não pode. Agora, remédio do mato, que é a mesinha, que é bom para isso. Vocês conhecem a mangabeira? Quem conhece a mangabeira? Mangabeira.
é uma árvore exótica, é do mato. Tanto faz ser a casca como a folha, é bom para gastrite ou para úlcera. E depois dele, com o chá, no lugar do chá, em vez de você tomar qualquer um chá, se você tomar leite é melhor. Leite é apropriado para ajudar na recuperação gástrica da pessoa. Viu? Mas o leite normal pode ser? Leite normal, qualquer leite é bom. Leite de vaca ou de caixinha, qualquer desnatado, é leite. E pode usar, não tem problema. Se tiver algum problema é porque tem outros problemas forante aquilo ali, viu? Então não tem problema. Aí vem, deixa eu ver o que eu vou lembrar aqui mais para... Porque a gente tem muita vez que a gente esquece muita coisa, né? Mas eu sei de muita coisa assim que é bom, viu? Mas os principais que eu gostaria de colocar aqui para vocês, quando estamos falando neste sentido, é isso que eu já falei assim, para o estômago, tanto gástrico como estomagal, assim, que ajuda na digestão. Agora vai passar para os refrigerantes. Para ajudar na digestão, qual é o refrigerante que vocês acham que ajuda na digestão? Quando vamos sair aqui hora da mesinha dos remédios. Refrigerante? Qual é o refrigerante assim que vocês acham? Guaraná? Olha, Coca-Cola? A Schweppes Citrus, eu acho. Schweppes Citrus. Olha, nenhum desses refrigerantes é apropriado para ajudar. O único que ainda dá um toquezinho é quando você consegue um guaraná daquele de garrafa de vidro. É o único guaraná mais apropriado que tem. Ele é mais refrescante e ele, de primeiro, antigamente, ele servia para a gente, depois que acabava de comer, ele ajudava na digestão. Mas esse que vem hoje, tanto faz na lata como no tubo, plástico, o que vocês puderem evitar, não faz mal, viu? Eu não estou aqui para proibir vocês fazer isso ou aquilo, deixar de fazer ou deixar de fazer. Eu estou só dando informando como experiente, como obtido algumas experiências de outros experientes sobre essas questões, viu? Tá entendendo agora? Então, o guaraná ele ajuda, mas o outro refrigerante que é apropriado, ele é bom para o estômago, é a água tônica. Quem conhece a água tônica? Você conhece? Vocês conhecem a água tônica? Tem tanto o tubo de litro, como acho que tem de 1,5 litro, e tem as latinhas. Mas nenhum enlatado serve para a gente incutir com enlatado não, viu gente? Não vão incutir muito com enlatado não. Mas para tomar de vez em quando não tem problema. Agora, se você adquirir tanto enlatado como nessas garrafas Pepsi, é o único que ainda ajuda um pouco, não para você tomar assim direto, mas de vez em quando pode tomar que não tem muito problema porque ajuda na digestão, é digestivo. Por quê? Porque tem casca, é feito com quina e casca de lima, viu? Pode dar agora em diante vocês ficar observando que vocês vão saber o que é água tônica. A água tônica não é a água que eles chamam, como é que é? Aquela que fermenta. Água com gás? Água com gás, não é aquela. É água tônica mesmo, tá o nome, água tônica, viu? Já que vocês não conhecem, quem conhece? Vocês conhecem? Ó, ele lá conhece. E qualquer coisa é só perguntar ele sobre ela. Sim? Aí o senhor falou, para mim, quando a gente estava conversando, que o senhor tinha as experiências com a sua família ali, acompanhando, vendo os remédios ali quando era jovem e tudo mais, mesmo que não usava, mas estava vendo. Mas teve uma situação que deu start para o senhor reconectar com esse passado, que foi a doença que teve. Como é que foi? Como é que foi esse... para você começar a pesquisar e começar a vender na feira a garrafada? Muito bem. Pois bem, a outra etapa, que agora nós estamos saindo da área
de digestão, estomagal, essa coisa assim, da aplicação dos remédios, né? Como era que era tratado, né? Agora vamos entrar nessa outra área que ele está fazendo essa pergunta, ele está perguntando porque eu já falei para ele como era que nós... Ora, quando vocês perguntar, sou Hudson, ou velho Hudson, como é que o senhor sabe disso? Ora, eu era igual a vocês. Eu não sabia de nada não, gente. Pelo contrário, eu tinha medo de estar entre as pessoas para ouvir as pessoas falar, informar. Mas hoje, quem sabe das coisas, tanto ele é informado como ele pode aprender a informar. Ele tem que ser, hoje ele tem que saber disso, saber informar e saber ser informado. Entendeu agora? Quando isso começou a me incomodar, foi que eu cheguei lá nessa área que você está me perguntando. Isso, por quê que chegou? Porque eu via minha mãe, via meus tios, minhas tias, falando sobre mezinha isso, mezinha aquilo, e aquilo eu não fazia conta não. Eu não sentia nada. Aí quando foi dando para a idade, começa a apresentar, eu não sei aqui de vocês, quem já viu falar, aquilo que a gente não sofre quando é novo, quando chega a uma certa idade, começa a aparecer tanta coisa que não existia. Você já viu falar isso? Você não viu? Você já viu? Você nunca viu falar? Pois é. Mas tem muita gente que comenta isso. Olha, quem de novo não morre de velho não escapa. Isso é um dizer também. Já isso aí de vez em quando você vê alguém falar. Então a mesma coisa é o uso. A gente ouve alguém falar, mas não faz conta. E eu era desses também. Fazia conta, mas eu via. E sempre eu prestava atenção, mas não praticava, porque nunca precisei. Quando chegou uma certa idade, que é essa pergunta que ele está fazendo, que eu vou responder agora, como eu hoje tenho como falar alguma coisa sobre a coisa. Não é explicar direitinho a coisa, porque eu tenho dificuldade por causa do estudo, que eu não tive estudo não, gente. Eu não tenho também vergonha de identificar vocês, eu não estudei não. Viu? Mas tudo é experiência. Tudo é experiência, é a vida. E a vida ensina. As experiências, a gente vê, observar. Se parar para observar, aprende. Agora, se não fizer igual a gente é novo, acha que sabe tudo, muitos deles acham que sabe tudo. E que pode fazer tudo, mas não é bem assim. Às vezes poder pode, mas não convém fazer. Isso é bíblico. Eu não sei aqui quem é que conhece alguma coisa sobre. O apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas. Entendeu? Olha aqui. Convém, falei todas as coisas, mas não é lícito. Determinadas coisas não, aqui eu não vou fazer, porque ele não é lícito, né? Mas convém porque você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, você é de maior dono da sua pessoa, faz o que quer, não é isso? Mas, às vezes, não convém fazer. Não convém dizer, não, tem esse lado aí. Por isso que meu direito termina onde o seu acaba. Por isso que lá também está escrito assim, não removas nenhum marco que fincaram os teus antepassados, ou então os teus pais. Diz desse jeito, está lá. Remover é tirar do foco aquilo que é prático, aquilo que é visível, aquilo que é de uso, ou que foi de uso dos mais velhos, que foi do conhecimento dos mais velhos. Não tire, não remova, não tire aquilo do lugar. Preste atenção, se você quiser para você, um dia precisar você utilizar, utilize. Se não, deixa lá. Mas está lá escrito, não removas nenhum marco que fincaram os teus pais. Não remova o marco que fincaram os antigos. Olha aí, viu? Então isso aqui que eu estou falando para vocês é coisa dos antigos. Mezinha é uma coisa que ninguém vê falar mais. A outra expressão, chefe, você sabe qual é o remédio doido? Remédio doido? Sim. Quem é que sabe? Olha aí. É dizeres dos antigos. É um marco antigo. É ser doido e meio. Remédio doido é doido e meio. Ora, se esse chapéu é meu
Porque ele está aí no chão, você vai apanhar e não vai me dar? Você não é doido, não? Em querer dizer que é seu, sendo meu? Todo mundo sabe que é meu? Você é doido, né? É doido. Agora você não vai me dar, não. Agora, para mim obter ele, o que é que eu tenho que fazer? É utilizar as minhas condições para me obter ele novamente, tuas mãos, sem você me dar assim de gosto. Contra gosto. Aí eu vou ser doido mais do que você. Você foi doido em pegar o que não era seu, mas eu agora, para me adquirir o que é meu, eu tenho consciência que é meu. Aí eu tenho que ser doido em meio para tomar ele de você. Se não for assim, não tomo não. Porque se eu for igual você, nós vamos empatar e termina eu perdendo. Viu? Doido em meio, está explicada essa questão aí. Entenderam? Doido em meio significa isso. Pois bem. Aí o senhor machucou a coluna, não foi? Aí isso aí foi que me chamou a atenção. Os pais, as mães, a mãe, os pais, os tios, os avós e a sociedade falavam sempre a mesma coisa. E quando é um dia, a gente, por isso que diz, todas as coisas contribuem, em tudo deve dar graças a Deus, mas tem situação que é ruim para a gente agradecer, é ruim para a gente reconhecer. Para mim falar é bom, mas para reconhecer, quando chega a minha vez, é ruim, em certos momentos. Aí começou a aparecer as coisas das proezas que eu fazia quando era novo. Olha, porque eu não sentia nada, eu pegava peso que eu não devia pegar. Quantas vezes eu não pegava saco de 60 quilos, sendo o meu peso de 60 quilos, 50 quilos, e eu pegava um peso de mais de 60 quilos, que era um saco de arroz, que naquele tempo era 5 latas, assoprado, era mais de 60 quilos. Eu pegava e fazia cerca de cama no chão, fazia cerca de arame, era utilizando esticador, eu levava, podia estar à distância que eu levava tudo e botava lá. Chegava, botava tudo e eu fazia cerca de cama no chão, que era para porco e animal pequeno não entrar, ou cerca de arame. Naquele tempo usava fazer cerca de arame, os esticadores eram de pau d'arco, era pau grosso, que você ficava ele o quanto podia, ele ficava na altura exata e não movia, não precisava especar ele para puxar o arame não, puxava o arame que ficava duro. Eu cheguei a trabalhar desse jeito, teve vez de eu escarrar sangue, de eu ficar vomitando sangue, passar 15 dias sem fazer nada. Não é pior a gente ficar parado? Por quê? Porque eu fazia as coisas assim, exageradamente. Então isso foi me acarretando uma série de problemas, até quando chegou uma época que eu passei a sofrer de próstata, passei a sofrer veio a apendicite, eu já sofri 4 cirurgias, viu? Que velho forte é esse? Não morri nenhuma vez. Andei no vale da sombra da morte, mas não morri. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Aí quando chegou esse estágio, mais ou menos na década mais ou menos uns 10 anos atrás, que eu fui meditando nessas coisas, assim, foi que eu fui descobrindo o porquê que os mais velhos falavam disto e daquilo, e mais ou menos 15 anos atrás foi que eu tinha esse problema da próstata e fazendo acompanhamento e tudo, e não resolvia nada, esperando por uma decisão para fazer um tratamento através do SUS. E nunca que chegava. E isto foi juntando uma coisa com outra, foi agravando os problemas. Aí aquilo foi me despertando. E eu fui querer saber por que minha mãe falava isso, meu tio falava aquilo, e as pessoas mais velhas falavam aquilo. Aí eu fui experimentar uma coisa, experimentar outra, e sempre nunca dava certo direito, porque é coisa ruim você experimentar, tomar um medicamento, ele parece que está dando certo, aí você esmurece, outro ensina outro, você mistura, já sai daquele e passa para o outro. Nunca faça isso, viu, gente? Quando você estiver usando qualquer medicamento que estiver dando certo, não mude para outro e não mistura. Não misture. Usa só aquele até ver a finalidade. Se não deu certo, larga aquele até dar certo. E foi assim que eu descobri o jeito de eu ficar bom da coluna. Bom assim, entre aspas. Porque eu não podia nem fazer assim, nem assim.
caísse, o chapéu caísse assim, eu não podia fazer isso aqui. Eu tinha que, para pegar esse chapéu, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Viu? Tinha que fazer Você assim. subiu no Pé de Bacaba, não foi? Olha, eu subi no Pé de Bacaba a última vez tem 4 anos atrás. Antes de eu cair, quebrar o braço, e antes de eu Você sabe sofrer o que é Pé de Bacaba? a cirurgia. É tipo Sabe? um coqueiro fininho. É. Antes de eu sofrer a cirurgia da próstata e o ano passado eu sofri a última cirurgia com água. Tá bem aqui os buracos da cabeça, para tirar o coágulo. Fiquei 6 dias em coma, viu? Então essas coisas é que leva a gente a ficar curioso e lembrar que alguém falou isso, falou aquilo e a gente vai experimentar. E antes disso eu tive uma palestra, ainda quando eu estava ainda correndo para fazer o tratamento da próstata, e surgiu a apendicite, foi o primeiro tratamento que eu fiz, tem 8 anos, mais de 8 anos, porque completou 8 anos no mês de junho, 6 de junho, que eu fiz a primeira cirurgia. E antes eu já tinha um ano, mais ou menos, tem uns 10 anos que eu tive uma palestra com um médico. Médico não tem tempo para lhe explicar nada. Ou tem? O que vocês acham? Não tem. Porque médico quer saber de você, de mim, do Mones. O que você tem para pagar ele e terminou ali, ele já te atendeu. Às vezes nem te procura o que você tem, já prescreve ali e manda você sumir para atender o outro ali para ele pegar o dele. Mas eu tive uma palestra com um médico, já de certa idade, e eu não sei o que foi que ele viu em mim, foi até a minha menina que marcou com ele. Ela é técnica de enfermagem, não sei se era por isso. Aí ele me deu atenção, tinha muita gente para ele atender, e aí até eu fiquei acanhado, viu? Na hora que ele foi me atender lá, na hora que ele me atendeu tudo, aí eu fui despedir dele. Bom, aí ele começou a fazer pergunta, aí foi fazendo pergunta, e eu sou desses que quanto mais você dá atenção e pergunta, mais eu tenho que responder. Mesmo que seja estressado, eu respondo. E eu fui respondendo, e ele foi gostando, e foi estirando a conversa, e nós fomos. Nesse momento, nós tivemos uma palestra mais ou menos de uns 40 ou 50 minutos. Doutor, antes disso, eu disse, doutor, tem muito tempo que eu estou aqui lhe empatando, e tem muita gente aí fora, que eu tinha visto um rolo de gente lá, e os pessoal, eu sei como é que é, o pessoal, esse cara entrou aí, não quer sair mais? Na hora que passa 2, 3, 4, 5 minutos, e eu já tinha mais ou menos, quando eu lhe falei isso, mas não, para aí, é a minha fisioterapia, o meu tempo que eu tenho de eu ter um tempo assim para mim recrear, é esse que eu estou conversando com quem eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que você está ouvindo e está me respondendo, e eu estou gostando. Não, demora aí. Aí ele passou a me explicar. Aí explicou o quê? Tudo quanto é enlatado, o que você puder evitar, utilizar, usar, você está fazendo bem para a sua própria saúde. Enlatado. Por quê? Porque todo enlatado tem um produto natural, só que depois que é enlatado tem uma química que é chamada de conservante. Conservante. Para ele durar naquele enlatado o mês ou o ano que quiser, que vê que tem resistência para aquela finalidade. Chama-se química. E aquilo, no longo do tempo que você usar, vai acumulando nos seus organismos, no sangue, ou nos nervos, em qualquer ponto, musculação, carne do seu corpo. E quando chega a um certo ponto, você quer saber o que é que você tem, toma um remédio, toma outro, para o incômodo que você sempre que viu falar que é bom, aí fica todo mundo querendo ser doutor te ensinando remédio, você experimentou, e nenhum dá certo. Aí não sabe o que é. Aí o médico falou para mim, olha, um dos pontos que dá dificuldade para nós, ele falando para mim, um dos pontos que dá dificuldade para nós é prescrever o que medicamento você vai ter que usar, porque as doenças mudaram por causa do hábito de uso de tudo que você usa, tanto desde a bebida até bebida, tempero e comida. Aí ele falou, bebida, o mais cruel para a saúde é o mais gostoso. Qual é das bebidas desses refrigerantes mais gostoso? Aqui alguém falou nele, a Coca.
A coca não é gostosa? Quem já tomou coca? Quem é que não acha gostosa a coca? Ele falou para mim, é o quanto mais gostoso, tanto faz ser bebida como comida ou tempero. É mais perigoso. E sobre tempero, o que vocês acham? Qual é o mais gostoso, assim, que dá um sabor extraordinário na comida? Qual é o tempero que vocês têm costume? Sal. Sal. Não, fora o sal. Um tempero, outro. Arisco. Tempero. Arisco de quê? Sal, que é sal temperado. Sal temperado, né? Mas vocês sabem o que tem no tempero do sal? Do arisco? Açúcar. Sabe não, né? Hã? Não, não. Eu vou falar. É a pimenta do reino. A pimenta do reino casa em tudo quanto é comida. E dá um sabor na comida que lhe chama a atenção de longe o cheiro da comida, com pimenta do reino. Ele me falou, olha, é cheirosa, é gostosa a comida que é temperada com pimenta do reino. Minha mãe gostava demais, a minha mulher gostava demais. E ela não largou, e o médico recomendou ela para largar, e ela, quando foi largar, não teve mais jeito, estava contaminada, teve que ir para a faca. Operar. Nós temos 3 minutinhos ali, 5 minutinhos ali no relógio. Muito bem, então nós vamos encerrar. Nós vamos caminhar para o encerramento. Vamos encerrar. Mas a gente não abriu para pergunta aqui, né? Uma pergunta que se eu conseguir responder assim, uma pergunta em pouca palavra. Tudo bem, bora ver. 5 palavras. Bora ver. Vamos testar? Bora. Porque aí depois eu falo o fechamento. O encerramento. Então, vocês querem fazer alguma pergunta para ele? Muito bem. Pode começar, eu vou pensar numa aqui. Tá? Alguém tem alguma em mente? Não, como é 5 minutos? Então, enquanto não tem, elas vão pensar. E se tiver, vocês arribam o dedo aí, viu? arriba o dedo. Porque se eu ficar falando, eu vou tomar o tempo todo. E aí, seu Hudson, aí a gente vai já um pouco, você estava falando da geração, né? Para a gente encerrar com isso, aí você vai falando e já vai fechando a fala. Certo. Daqui a pouco tá Muito o bem. sino, vai vir um montão de aluno para cá. Muito bem. Aí já é outro. Esses meninos estão doidos, não, pro bate, você já sai correndo. Tá certo. Um tempo era assim, né? Tá Fica certo. ansioso. Assim, Não, mas é isso mesmo, a gente. perninha fica ali, já o pezinho fica ligeiro. A pergunta é o seguinte, né? Vocês têm quantos anos? Você tem quantos anos? 16. Você tem quantos anos? 16. Mais ou menos. Todo mundo aqui? Pelo menos a faixa está mais ou menos 15, correspondente. 16 anos. 15, 16, né? Menor é 15. Então, assim, geralmente, igual o senhor falou, que os filhos do senhor e outro raizeiro falou a mesma coisa. Que já são de mais idade que eles e não estão querendo aprender. A pergunta que eu faço para o senhor, qual a importância, né, de aprender um pouco do que a floresta, do que a natureza tem para oferecer para curar o nosso corpo? Qual a importância disso, desse saber? Bom, uma das coisas, gente, que vocês têm que saber, a natureza ela é composta. A natureza é sadia. Agora, o que faz adoecer a natureza é o ser humano. É o maltrato, é a maneira de nós utilizar do que ela nos oferece. Toda a natureza nos oferece condições boas, agradável, útil para a nossa existência, gente, viu? Vocês colocam isso na cabeça de vocês. Muitas das vezes a gente não dá muita importância a isso, mas se vocês parar um pouquinho e pensar, nós só existimos por causa da natureza, porque a natureza vem de Deus. Todos nós, cada um tem uma natureza diferente uma da outra, mas é sobre essa natureza nossa, humana. Quando se fala na natureza humana é uma só. E a vegetação é uma só que cada ser que compõe essa natureza vegetal tem uma utilidade para uma coisa ou para outra. A mesma coisa é nós, somos uma natureza humana, mas com diferentes modos de ações, de realizações, de agir, de entender, de se colocar, se agir. Né? Então, uma das maneiras é essa aí. E você está no ponto, no tempo de começarem a refletir sobre isso, viu, gente? Porque eu perdi muito tempo, fiquei nessa idade, vocês não sabiam de nada. Pelo menos vocês já estão galgando o quê? Já terminou o fundamental ou está quase terminando.
Terminou? Vocês todos? Todos terminou. Já estão já em outra fase, né? Pois olha aí. Então, naquele tempo que da minha existência, não sabia de nada, nesse ponto de vista. Só de ouvir falar, de ver dizer e ser comandado pelos outros. E vocês, nesse aspecto, estão bem adiantados. Por quê? Porque nós estamos no mundo do computador, da velocidade, das aventuras, da fantasia. De tudo que existe é caro, mas não tem durabilidade, viu? É uma das coisas que vocês têm que prestar bem atenção. É a duração, a durabilidade. É a fantasia. Toda fantasia custa caro. E toda fantasia enche os olhos. E às vezes os ouvidos. Mas não tem duração, viu? Tem mais outra coisa? Primeiramente, obrigado pela fala. Dos frutos do cerrado, das frutas, a gente encontra aí andando no Tocantins, me cita 2 ou 3 aí que tem muito nutriente, o senhor considera uma vitamina, quase uma raiz aí, que é muito boa e que os jovens não estão comendo. Boa, bom. O senhor falou do caju para mim e falou de uma fruta que é boa. Era o qual? Foi o caju. E usa para tratar também? Porque o caju tem várias utilidades. Ela serve para o estômago, que o vinho só da água do caju, extraídos da água do caju, curtida, é bom para se tomar, ela fica tipo vinagre, né? Ela fica concentrada, é igual aquela fruta do mato também, como é que é? Aquela grande. O bruto? Não, Laticum? Não é o bruto. Do cerrado? Ela é do cerrado, ela planta Não, é fruta. É fruta grande. Ginipapo. Aquilo tem uma utilidade extraordinária que vocês não queiram nem saber o tanto que aquilo é bom. Vocês conhecem ginipapo? Conhece ginipapo? Pô, aquilo é bom. A água dele é um vinho, beleza, e é bom para tudo. Eu utilizei aquele trem lá, foi muito, viu? Aquilo lá é bom. O caju, ele é ácido, mas ele atrava. Para quem tem o intestino muito solto, ele ajuda a segurar mais um pouco. Está com diarreia, sabe? Quem está com diarreia, com tudo. A água que eu estou falando, extraída do própria fruta, é boa. Você tomar um suco de caju também de vez em quando é muito bom, viu? Não é ruim, não. E o jatobá... Vocês conhecem o jatobá? Vocês conhecem o jatobá? A fruta do jatobá, aquela massa do jatobá, aquilo é bom para você comer, viu? Aquilo lá também é bom. E especialmente o jatobá casca fina, que é conhecido por jatobá de vaqueiro, viu? É muito bom. Dessas frutas assim, do mato que eu conheço. A mangaba, por exemplo, quem conhece mangaba? Conhece mangaba? A mangaba também é muito boa. Para você comer, e ela é sadia e ela faz bem. O leite da mangaba para tratamento também é bom, viu? É. A mesma coisa, para tudo que você sofrer de inflamação interna, o leite da mangaba é bom. Você coloca um pouquinho de leite e toma. Senhor Hudson, então, só para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer ao professor Anderson pela disponibilidade, o professor de matemática Alain, gratidão, agradecer também aos alunos. De que turma que é mesmo aqui? Qual? 1304. É o que? 8º ano? Primeiro ano. Primeiro ano. E agradecer especialmente ao seu Hudson pela disponibilidade de vir para cá, de conversar com a gente. A gente está tendo uma oportunidade única. Eu não sei o que vocês já viram, que tem bastante conhecimento. Se deixar, ele passava a manhã, a tarde e a noite contando muitas histórias aqui. Eu ia para Goiânia, gente. Bastante informação. Ele ia embora e resolveu ficar. Então, muito obrigado, viu, seu Hudson? Nada de quê. Por ter vindo aí. Obrigado também, eu quero também alunos. agradecer a todos pode vocês e pedir minhas desculpas. Pode falar um agradecimento aí para os alunos. Pode? E as considerações finais. Tá bom. Então, para mim foi uma oportunidade, né, em termos de consideração, né? Em primeiro lugar, o agradecimento, a atenção de vocês, esse momento que vocês dispuseram de ficar aqui nos ouvindo, não tanto a mim, mas
o professor aqui, o professor de vocês, de atender, porque eu acho que é um dos momentos muito oportuno para cada um de vocês ter ouvido quando vocês puderem, ouvir alguma coisa. E dentro das considerações, esse gesto amigo de vocês me enche assim de prazer e me dá mais ainda entusiasmo de estar presente e fazer alguma coisa a mais, viu? Muito obrigado por tudo, professor, e ele aí é professor também, organizador aqui deste momento, ela lá que está me ouvindo e muitos outros, né? E o nome dessa escola, eu estava vendo ali, né? Escola Estadual Liberdade. Liberdade, eu briguei na época para segurarem esse nome de Liberdade, esse setor, esse bairro. Como também dá o nome de Novo Horizonte, lá onde hoje é o Arene 4. Por causa do outro vereador que incutiu que todos os setores que sucedessem ao Arene 1, tudo era na ordem 1, 2, 3, 4, 5, tantos quantos sucederam. Aí, como depois desse surgiu Bela Vista, ele queria que lá fosse o Arene 5. Aí juntou o representante do setor lá, que era o conhecido por Paraíba, e eu fui quem segurei lá, junto com a comunidade lá, para eles ficar com o nome lá. Foi quem fez o projeto de lei, foi aprovado na Câmara e todos queriam participar, dando o seu aval de aprovação ao projeto. Contra a sugestão do vereador que queria, fez os projetos da Arene 1, 2, 3, 4, 5, tantos quantos surgisse fosse sucedido. Só tinha até o quarto, que era o Novo Horizonte. Agora eu estou sem lembrar o nome do Arene 2. Como foi o nome que foi a comunidade lá, brigou. E o único vereador que estava junto com eles lá, defendendo o nome próprio dos donos do lugar, que foi sugerido por a maioria dos representantes do lugar. Então esse nome que nós estávamos questionando para fixar ele. Aqui foi Liberdade, lá no Novo Horizonte, e lá era outro nome, parecido com Liberdade, mas não era Liberdade. Seu Hudson, então, salva de palmas para o seu Hudson aí. Obrigado. Quando vocês quiserem, tiver a oportunidade, estou sempre às ordens, viu? Amanhã, outro dia, é outra turma. Foi muito boa a fala. Amanhã a gente vai toda a turma. Outra turma, né? Aqui ou em outro lugar? Nessa escola. Então, aí tá todo mundo vendo. Aí a gente está mais... vai